Boa noite. Está encerrado o julgamento do mensalão. Foi o que decretou hoje o presidente do Supremo e relator do processo, Joaquim Barbosa. Depois de 4 meses e meio e 53 sessões, o STF condenou 25 acusados e hoje decidiu cassar os mandatos de 3 parlamentares envolvidos no esquema. A reação do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, foi imediata. Ele afirmou que não vai entregar o mandato de ninguém ao Supremo. Está declarada a guerra entre os poderes, situação que vamos discutir nesta edição do Jornal da Cultura. E veja também outros assuntos importantes desta segunda-feira. Começam nos Estados Unidos os funerais das 20 crianças assassinadas por um franco-atirador dentro da escola. Presidente Barack Obama participa da vigília na cidade da tragédia e diz que o país não faz o suficiente para proteger os estudantes. Em mensagem ao Partido dos Trabalhadores, ministro Gilberto Carvalho diz que 2013 será brabo e pede aos militantes que saiam às ruas para defender Lula. Os brasileiros estão se separando mais, segundo pesquisa do IBGE. O time do Corinthians está voltando para casa, mas no aeroporto não terá encontro com os torcedores. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Em um discurso em Newtown, cidade do massacre de sexta-feira, o presidente Barack Obama admitiu que os Estados Unidos não fazem o suficiente para proteger os estudantes. O país em luto ainda tenta entender o que levou um jovem de 20 anos a cometer tamanha selvageria. 1 minuto de silêncio na abertura do pregão de Nova York. Na frente da escola primária Sandy Hook, em Newtown, árvores de Natal, bichinhos de pelúcia e cartões natalinos com mensagens às vítimas do massacre. 6 funcionários da escola e 20 crianças de 6 e 7 anos. Hoje começaram os funerais. Adam Lanza, o autor da tragédia, carregava armas automáticas de grosso calibre, todas registradas em nome da mãe, que também foi morta. Lanza se matou durante o cerco policial. Só este ano, os Estados Unidos registraram 11 ataques de franco-atiradores em supermercados, cinema e escolas. O presidente Barack Obama participou na noite passada da vigília em Newtown, num dos teatros da comunidade de 30 mil habitantes. Ele disse que o país não faz o suficiente para manter os estudantes seguros e que os esforços devem reunir forças de segurança, médicos da área de saúde mental e educadores. Obama não entrou no mérito da política de armamento nos Estados Unidos, uma das mais liberais do mundo. O momento mais emocionante foi quando Obama leu o nome das crianças mortas no ataque. Charlotte, Daniel, Olivia. Em 2 cidades vizinhas a Newtown, as escolas foram fechadas hoje. A polícia recebeu a informação de que um suspeito rondava pela região. Em nenhum país desenvolvido, a cultura da arma é tão presente quanto nos Estados Unidos. A cada 3 americanos, pelo menos um possui armamento em casa. Ter uma delas é um direito nos Estados Unidos. O porte é garantido pela 2ª emenda da Constituição. As restrições à compra são mínimas. O cadastro de antecedentes criminais e mentais é burlado com facilidade. Existem mais armas do que habitantes nos Estados Unidos. Segundo, uma cultura da arma muito grande. Não é só o esporte, não é só a caça, mas sim da posse da arma, de tiros, de praticar tiro. Então isso é muito grande. Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Escola Municipal Tasso da Silveira, abril do ano passado. Em um massacre sem precedentes no Brasil, 12 crianças foram mortas pelo ex-aluno Wellington de Oliveira, que invadiu as salas de aula disparando contra os estudantes. Segundo a presidente da Associação Anjos de Realengo, que perdeu uma filha de 14 anos no ataque, pouca coisa mudou na escola desde então. Em relação à segurança, botaram lá um guarda municipal no portão
no qual o guarda municipal, uma vez está, outra vez não está. Geralmente, quando acontece alguma coisa, essa guarda nem vê. Segundo os psicólogos, é difícil traçar um perfil desses jovens assassinos. Mas um fato em comum entre o último massacre americano e o do Realengo, no Rio de Janeiro, pode revelar uma motivação. Nos dois casos, os autores se mataram logo depois do crime. O suicídio é ligado à falta de sentido. Eu acho que nós vivemos um mundo que eu costumo chamar de cultura do tédio, onde é muito difícil para os jovens, notadamente, darem sentido à vida, né? Isso é um problema ético, um problema da vida, mas isso acaba se relacionando também com violência, né? Eu me mato e mato os outros. Eu acho que é tipicamente da nossa cultura atual, violenta e vazia. Vocês acham, vocês veem que é dessa maneira? Quer dizer, pode ser simples assim, como disse ali o entrevistado? Bem, a questão de estudar, isso é uma questão complexa. Eu não li estudos, livros, ensaios de fôlego sobre, por exemplo, os Estados Unidos e o que aconteceu. A pequena cidade, na sexta-feira, uma brasileira que mora lá disse aqui ao Jornal da Cultura que dorme com porta aberta, uma cidade absolutamente tranquila. O índice de criminalidade é zero, tal, pacata, tal. Nas maiores partes das grandes cidades americanas, os índices de criminalidade são muito baixos. Comparado à América Latina, à América do Sul ou ao Brasil, são desprezíveis. Agora, entender, a mãe estava divorciada, quantas famílias divorciadas tem nos Estados Unidos? Ela tinha algumas armas, não se sabe ainda bem quantas, como é que foi e tal. Outros também têm. Quer dizer, entender esse fenômeno é uma coisa muito complicada, precisa ter estudos acadêmicos e tal. O caso da Noruega, como é que se explica o da Noruega? Que foi uma tragédia, não há banalidade do mal, mas muito superior a essa daí. No caso, o rapaz não se suicidou, vale lembrar, né? Como é que se explica? Mas ali tinha uma questão política muito clara, né? Inclusive no discurso dele. Aparente. Era um fanático. Ele tinha esse extrema-direita, inspirado em forças nazistas. Agora, o que... Esses rompantes que eu fico aqui a me perguntar, o que está acontecendo com a cabeça desses meninos? Valia a pena entender um pouco como é que uma sociedade produz esses fatos. O nosso do Realengo, que é uma miniatura daquilo que acontece à sociedade nos Estados Unidos. Quantos foram os massacres em várias escolas, de pequenas escolas, mas eu não tenho dúvida nenhuma, isso não tem nada a ver com a violência que vem do crime organizado, a violência que vem de quem quer roubar, isso vem de alguma deficiência que o causador dessas atrocidades traz dentro dele mesmo e extrapola dessa forma. Agora, que tipo de sociedade é essa? Porque ela é diferente da nossa. É uma sociedade que pratica atos externos de violência contra povos. Por exemplo, imagina um garoto desse que viu o bombardeio do Iraque. Todas aquelas bombas foram jogadas sobre aquele povo iraquiano, com 300 mil vítimas. E vai vendo outras práticas de governo que vai para o Vietnã lá atrás, vê filmes de Vietnã, vê o que era uma napalm, as crianças sendo destruídas, destroçadas por bombas. E vai criando isso, uma cabeça que ninguém entende depois, como é que reage diante de uma situação como essa. Por que matar criancinhas? Então, eu não sou psicólogo, não consigo entender, mas eu acho que a sociedade americana tem que enfrentar a indústria. Essa mãe nunca podia ter tantas armas na casa, desnecessariamente. Que tenha, vamos admitir que se tem uma arma em casa para defesa da casa. Uma arma só também se mata muita gente. Sim, mas lá nos Estados Unidos toleraria, já que existe isso, uma arma para defender a casa. Agora, várias armas nas mãos de uma senhora... Agora, quando o presidente Barack Obama fala assim, nós precisamos deixar os nossos estudantes seguros, quer dizer, é um reconhecimento de que a ameaça pode... Mas que ameaça é essa? De que forma vai estar seguro? Ele disse. Veja, é verdade, mas veja como é uma questão complexa. Veja o episódio do Rio de Janeiro, do Realengo. Você acha que se tivesse um guarda permanentemente resolveria o problema? Não, da forma como ocorreu. Então, é uma questão extremamente complexa. Eu acho. A questão de um estudo, quando a gente fala em estudo científico, tal, não é... Mas tem de ter um grupo, pesquisas, levantamentos, analisar grupos sociais, certos tipos de família, certas cidades. É um negócio muito complexo para a gente conseguir entender. A gente fica aqui estarrecido e fica no achômetro, a gente não consegue ter resposta. Você vê, se você for pegar os índices índices de criminalidade dessas cidades que ocorreram essas barbáries nos Estados Unidos, é inacreditável de baixo, comparado, por exemplo, a aqui o Brasil, que tem índices piores na América do Sul, em Caracas, por exemplo. Mas como é que se explica uma explosão de um menino que vai, um rapaz, e vai e faz isso? Mas eu acho, Vira, que tem que haver o controle da arma. Não basta liberar para comprar e mostrar os antecedentes. É preciso que, periodicamente, o Estado que possibilita isso, verifique qual é a situação daquele ambiente onde aquelas armas estão. O que acontece naquela casa.
se daquela casa pode sair de lá um produto que seja um perigo para a sociedade ou não. Já que eles vendem armas indiscriminadamente, é uma das indústrias mais fortes que existe. Tanto é que nem o presidente ousa dizer de controlar a venda de armas. Nem o presidente Obama, saindo de uma eleição vitoriosa. Olha, o Silvio Belbucci fala que ocorrem mais massacres por ano no trânsito brasileiro, 40 mil mortos, do que lá. E vão proibir a venda de carros? Silvio, são coisas diferentes. Agora, não tem nada a ver. Não, é verdade que há problemas terríveis e tal, mas nesse caso aí é difícil entender. Quer dizer, a gente busca uma explicação racional, porque, claro, a ciência parte, e nós aqui, né, para fatos que são extremamente complexos. Quer dizer, o que estava na cabeça dessa criança? Será que é um caso único? São vários? Porque alguns se manifestam dessa forma e outros que podem ter distúrbios tal qual tinha um menino, mas nunca vão se manifestar tem uma doença aí nessa sociedade que merece, como você trouxe uma questão interessante. O quê? Se continuarem vendendo carros na proporção que temos, sem nenhum controle, a cidade de São Paulo depois você vai andar em cima de carros. Porque não é possível, não se cria vias para que os carros possam transitar. E se permite que se venda carro a quanto quiser. Uma hora dessa... Após a cassação dos 3 deputados federais condenados no Mensalão, chega ao fim o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. 12 réus absolvidos e 25 condenados em 4 meses e meio de julgamento. Em sua última sessão, mais uma votação apertada. Por 5-4, o Supremo decidiu pela cassação do mandato dos 3 deputados federais condenados no processo. Valdemar Costa Neto, do PR, Pedro Henri, do PP e João Paulo Cunha, do PT. O voto decisivo foi do ministro Celso de Mello, logo no início da sessão dessa segunda-feira. Ele acompanhou Joaquim Barbosa, relator do processo, e ainda criticou a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia. Inadmissível, contudo, o comportamento de quem, demonstrando não possuir o necessário senso de institucionalidade, proclama que não cumprirá uma decisão transitada em julgado, emanada do órgão judiciário que, incumbido pela própria Assembleia Constituinte de atuar como guardião da ordem constitucional, tem o monopólio da última palavra em matéria de interpretação da Constituição. Marco Maia disse que mantém a posição anunciada na semana passada. Segundo ele, cabe ao Legislativo a cassação de mandato parlamentar. O ideal era que o STF não se envolvesse tanto e não tentasse limitar as prerrogativas do Parlamento. Essa é uma ingerência, na minha avaliação, indevida e que não dialoga com um bom entendimento entre os poderes. Bom, a gente tem um impasse aí de gente graúda. Quer dizer, são duas coisas diferentes. Mas é um impasse, está certo. Como é que avança? O Supremo decide. Mas as duas posições estão em cima de 2 artigos da Constituição. Um que diz que o Supremo pode suspender os direitos políticos quando decreta uma pena superior a 4 anos. E outro que diz que a Câmara dos Deputados é quem é responsável pelo mandato. Se é o povo que elege, só representante do povo, estou falando grosso modo, só representante do povo pode cassar. Aí que a coisa conflita. Eu acho que... Como é que a gente sai desse... A saída, o que existe aí é hoje uma espécie de confronto entre os 2 poderes. Bom, eu quero lembrar, é uma coisa, mas como é que se cumpre quer lembrar uma ou não coisa, se cumpre? Olha, vamos lembrar por que foi colocado na Constituição de 88 esse artigo. Porque durante a ditadura militar, um deputado chamado Francisco Pino, da Bahia, fez um discurso contra o ditador Pinochet, do Chile. E o Supremo Tribunal Federal cassou o mandato do deputado Francisco Pinto. Vacinados por isso, constituintes de 88 colocaram na Constituição um artigo que dá à Câmara dos Deputados, no caso dos deputados e ao Senado, no caso dos senadores, a condição de ela, e somente ela, poder cassar o mandato. Quem elege é o povo, não pode o judiciário, quem quer que seja, cassar o mandato, desde que o eleito. Agora, nada impede que o Marco Maia... Que você falou, mas eu não consigo ver uma luz assim, como leiga, enfim, como muita gente que está assistindo o nosso jornal. Como é que a gente sai disso? O presidente da Câmara diz... Eles criaram, Matheus... o outro diz B, aí como é que faz? Mas eles deviam ter conversado antes. São duas coisas distintas. Eu acho que vamos por partes, na minha opinião. São 53 sessões, 138 dias, 25 condenados e 12 réus. Falar do julgamento.
é um acontecimento histórico, é a refundação da República Brasileira. Dia 17 de dezembro de 2012 é um marco histórico. As pessoas diziam que não ia ter o julgamento, teve, que ia ser desmembrado, não foi, que todo mundo ia ser inocentado, não foi, deu tudo errado. Ainda bem, quem ganhou foi o Estado Democrático de Direito. Quem perdeu? Quem quis dar golpe de Estado, assaltar o Estado, como disse num dos seus votos o ministro Carlos Aires Brito. Então, foi uma vitória. Você colocar um ex-chefe da Casa Civil, condenado a 10 anos e 10 meses e a R$642 mil de multa, é uma vitória histórica. Isso é um sinal, não para acabar a corrupção, mas a impunidade. Essa é uma questão importantíssima. Aquele prefeito da pequena cidadezinha do interior... Eu entendi, Vila, isso a gente vai tem acompanhado. Não, mas isso é importante. O término... Porque você não imagina as pressões que sofreram. O ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula Silva, tentou chantagear o ministro Gilmar, ameaçando de divulgar fatos graves e tal. Olha a gravidade das pressões. Imagina que Joaquim Barbosa, durante toda... Ele recebeu, a denúncia foi recebida em agosto de 2007. Ele trabalhou 5 anos. Você imagina as pressões. Esse final é histórico. Então, nós ganhamos a democracia. Como é que a gente avança? Porque tem o primeiro grande avanço. Não, pera, isso é uma coisa. A questão dos mandatos é outra. Espera um pouco. É a questão dos mandatos. Então, mas a questão dos mandatos. Pela frente, a primeira questão não dos mandatos. Não, Vila. Esse é o primeiro fato, que é de grande importância. A questão dos mandatos é muito clara. O Código Penal, o artigo 92, deixa muito claro que está cassado o mandato do deputado ou senador nas seguintes hipóteses. A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, etc. Isso é o que eu Ou disse seja, o o Código Penal está bem claro. A grande questão é o seguinte, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Quem perdeu quer melar o jogo. E quem perdeu mas é o Partido faz? Faz a força? Vai lá? Eu acho que o STF. Eu acho que é o guardião. E aí o presidente da Câmara fala, eu não caso os mandatos. Não pode. Mas já falou. Eu quero dizer, o Vila, você está estreitando a coisa ao caso do Mensalão. Eu não estou estreitando a coisa ao caso do Mensalão. Estou querendo analisar como é que se deve comportar o poder diante dos 2 artigos conflitantes que tem os poderes. Mas o exemplo da ditadura não é feliz. Não, não é feliz. Não, é o AI-5. Havia o institucional número 5, agora é democracia. Ele não foi cassado pelo AI-5. Não, mas o AI-5 permitia. Eu sei. Não foi com base... Gente, eu quero saber quanto que vocês estão clareando a cabeça do telespectador com essa discussão. Então, porque assim, a minha, vocês não... Vamos lá ver o seguinte. A Constituição está correta. Eu queria dizer o seguinte, a Constituição tem 2 artigos contraditórios, Vila. Eu sei. Qual deles está correto? É essa discussão. E não volta a falar do caso concreto, estou defendendo em tese. Quem é que tem poder para caçar mandato? Quem tem poder para caçar mandato? Se o Código Penal dizia que era cassado, a Constituição é de 88, é posterior ao Código Penal. Quer dizer, a norma constitucional veio depois do Código Penal. Ajudando o artigo se veio depois, do Código Penal, ele revogou esse artigo. Então, essa discussão tem que ser levada à última instância. Que é o Supremo Tribunal Federal. O que o presidente da Câmara diz é que não é. Eu não estou falando de mensalão, ele está querendo violar a Constituição. Eu estou querendo falar o seguinte, quem pode caçar mandato? Segundo o artigo X da Constituição, só o poder legislativo. Segundo o outro artigo, o judiciário pode. Esse é o confronto que existe. E quem resolve? E quem resolve? É o Supremo. O Supremo diz que é ele. Agora o presidente da Câmara, que é o presidente do Poder, diz que não cumpre decisão do Supremo. Ou que é uma intromissão indevida. Intromissão indevida. Não sei. Está violando a Constituição. Vocês esclareceram. São opiniões divergentes. E cabe ao telespectador refletir. Eu não discuto o mensalão. Eu decidi, né? Se a gente pudesse, né, gente, ir lá e resolver como... O telespectador decide, não, ele entende, mas existe uma questão muito complexa sobre isso, existem 2 interpretações. É isso. Bom, um vídeo institucional do PT gravado pelo ministro Gilberto Carvalho convoca mobilização popular para defender o ex-presidente Lula. Eu queria desejar a todos vocês um Natal de muita paz, de muita tranquilidade, mas sobretudo de muita esperança. Porque o ano que vem aí e vem brabo. Vocês sabem o que está acontecendo nesse final de ano. Vocês sabem esse ataque sem limite que eles estão fazendo ao nosso querido presidente Lula, que tem um único objetivo: é destruir o nosso projeto, é destruir o nosso PT, é destruir o nosso governo. Portanto, vamos nos preparar para a gente, assim que passar as festas, ir para a rua. Nós temos que defender o nosso projeto, porque eles sabem o que estão perdendo com o nosso projeto, mas o nosso povo sabe o que está ganhando de dignidade, de reconhecimento, de esperança, de respeito. Qual
Peraí. Saber uma coisa. Ele está falando como ministro ou está falando como militante de partido? Eu acho que a primeira... Só um pouquinho, Vila. Se ele está falando como ministro, olha, é abominável esse comportamento. Agora, se ele estava numa reunião do partido, fez uma comunicação no partido, propondo como membro do partido que se faça isso ou aquilo, é uma coisa. Olha, agora, pelo que vejo ali, se ele no... está falando do Palácio do Planalto, isso não pode. Mas eu acho que a conversa é para... Eu acho que a primeira Estava no site do PT, não é isso, gente? No site do PT. Está no site do PT? Agora, é uma mensagem partidária. Mas primeiro a primeira questão era saber o local. Se isso for no Palácio do Planalto, que parece, porque ao fundo, à esquerda, a impressão que dá que é uma fotografia da presidência, só vê um pedacinho à esquerda do que nós estamos vendo na imagem e tal. Se for isso, é gravíssimo. Você está num prédio público fazendo uma menção, independente de que partido seja, gravando no interesse de um partido. Isso não pode. Segundo, a linguagem realmente é problemática. Brabo, né? Bicho vai pegar. Isso certamente não é a linguagem que deveria ser de ministro. Agora, o querido presidente não é mais presidente, ele é ex-presidente da República. Se não me engano, temos um presidente que já tomou posse há quase 2 anos. Mas qual é a interpretação de vocês? A minha interpretação é a seguinte, Natal de paz e falar que o bicho vai pegar e de um ex-seminarista, como ele é, isso é ameaça à oposição. Bicho vai pegar é uma tentativa de coagir a oposição. Vila, se ele quer coagir alguém, você está se precipitando, Vila. É gravíssimo. Você está se precipitando, isso é Vila. muito grave. Vila, Ministro Gilberto Carvalho... Você mesmo disse que não está sabendo em que condições ele falou. Se ele falou para os militantes... sim, o bicho vai pegar. Escuta, se eu estou numa reunião de partido com os meus partidários, eu posso usar a expressão que eu quiser. Mas onde ele está? Estou falando para os meus militantes, é um vídeo... Pois é, eu não sei se é verdade. Você viu uma fotografia lá no fundo que eu não vi, porque você talvez enxergue melhor que eu. Mas a verdade, Vila, é o seguinte, é uma tentativa se de o ministro Gilberto Carvalho falou com um ministro abominável... Mas ele falou para os militantes, se ele falou está claro ali. Está conclamando os militantes a defender o presidente Lula. Está no papel dele, se falou para militante como militante. É o que ele está tentando, mais uma vez, ameaçar. Ele conhece bem a ameaça que ele foi da Prefeitura de Santo André em fatos até hoje. Deixa eu concluir quando você falou. Fatos não explicados. Miriam Belchior e ele foram assessores do Celso Daniel e até hoje aquele caso não está esclarecido. Se isso é ameaça, bicho vai pegar é ameaça. Ele pode ameaçar quem ele quiser. Isso é linguagem fascista. A seguir, campanha nacional já recolheu 650 mil armas de fogo no Brasil e mais, considerado o mais rígido, o novo projeto da Lei Seca deixa brechas.